Oi, pessoal, boa tarde. Feliz Páscoa para vocês. Uma saudação especial, um dia tão intenso, né? Um dia de esperança, um dia de renovação. Que vocês tenham uma Páscoa linda, que cada vez mais reforcem a fé de vocês, reforcem o amor de vocês. Eu ontem não pude gravar com as minhas colegas, que eu estava fazendo uma vigília de meditação o dia todo, então eu fiquei longe do celular, longe da rede social, mas estou gravando agora à tarde, mandando uma feliz Páscoa para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e renove as esperanças de vocês, porque tudo vai passar. Hoje a gente vai trabalhar, como eu prometi para vocês, o livro da Brené Brown. Tá? O livro chama A Coragem de Ser Imperfeito. Quem é, então, essa escritora Brené Brown? Ela é uma PhD em serviço social, ela é uma pesquisadora e palestrante, autora de vários livros, e ela realizou uma pesquisa durante 12 anos sobre esse tema que nós vamos trabalhar hoje, da vulnerabilidade, que é um tema muito importante, é um tema que provavelmente a gente vai aprofundar na sala de aula, que ele merece assim bastante consideração da gente. Então, ela vai trabalhar o conceito de imperfeito. Então, ela vai falar que o imperfeito, ele também pode ser definido como um sentimento de vulnerabilidade, de medo ou de vergonha. Então, quando ela vai dizer coragem de ser imperfeito, seria a gente ter coragem de mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza. Ao contrário do que muitas vezes a gente escuta, que a gente tem que ter certeza de tudo, que a gente não pode ser contraditório, que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser guerreiro, e ela vai desmistificar um pouco esses conceitos, mostrando que a gente vai ter que fazer as pazes com a nossa vulnerabilidade. Então, ela vai colocar no livro a principal vulnerabilidade que ela vai citar, é a ideia de que a gente nunca nos julgamos bons o bastante. Então, essa ideia está implícito numa sensação de vergonha, um sentimento de inadequação, como eu coloquei aqui embaixo. Então, ela vai dizer assim, que nunca a gente está seguro bastante, nunca a gente se julga corajoso bastante, magro bastante, inteligente bastante, bons pais ou boas esposas, bom marido bastante, que sempre a gente tem essa sensação de vergonha, uma sensação de que por mais que a gente faça, sempre a gente está achando que está faltando alguma coisa, que a gente teria que estar num outro patamar, e a gente nunca está aceitando que esse é o possível para a gente estar vivendo naquele momento, e a gente não está aceitando essa vulnerabilidade. Aí ela vai colocar a vulnerabilidade, ela vai escrever bastante no livro, a ideia de vergonha. Então ela vai dizer que vergonha é um sentimento, é uma emoção universal e profundamente humana. Ela é fortemente marcada pela nossa história de vida e também fortemente marcada pela nossa cultura. Aí, durante a pesquisa, ela fez essa pesquisa durante 12 anos com homens e mulheres. E ela constatou que a vergonha aparece nas declarações, principalmente da aparência e imagem corporal, na questão do dinheiro e trabalho, nas questões de maternidade e paternidade e nas questões de família. Que essas questões apareciam muito quando ela questionava
do que você sentia vergonha, o que você sente que te incomoda mais, que é mais difícil para você. Ela elencou essas 4 coisas como as mais citadas, né, na pesquisa. Aí ela vai dizer que a vergonha tem a ver também, ela classificou diferente a vergonha em relação aos homens e mulheres. Então, ela vai dizer que existem diferenças de gênero na questão da vergonha. Aí a pesquisa vai mostrar que as mulheres se sentem mais envergonhadas ou mais vulneráveis e têm muita cobrança em relação ao seu corpo, em relação ao seu desempenho como esposa e na criação dos filhos. Então, ela percebeu na pesquisa muita cobrança do corpo perfeito, muita insatisfação com a aparência, muita cobrança em relação ao seu papel de esposa, sempre achando que está faltando, está devendo, na criação dos filhos, se sentindo culpadas, na maioria das vezes, se os seus filhos não se saiam tão bem como ela idealizou. Então, ela vai esmiuçar bastante no livro essa questão do gênero. Ela colocou também que, para os homens, a cobrança se dava em relação ao mundo do trabalho, ao mundo das finanças e à vida sexual. Então, ela perguntava: quando você se sente fracassado? Quando você se sente vulnerável? E aí os homens relatavam: quando eu estou sem trabalho, quando eu não sou reconhecido no trabalho, ou quando eu não ganho tão bem quanto eu idealizei, ou se minha vida sexual é abaixo do que eu também projetei. Então, ela viu essas diferenças de vulnerabilidade entre homens e mulheres. Aí nós vamos entrar num ponto super importante, que nós vamos trabalhar isso bastante mais para frente na sala de aula, que a gente vai perguntar o que eu vou ganhar ao assumir a minha vulnerabilidade. Quando estamos vulneráveis, a gente entra em contato com o nosso lado, a nossa essência, a nossa humanidade. E isso faz com que a gente experimente sentimentos de amor, de aceitação, de alegria, de compaixão. Então, é somente quando a gente está vulnerável que a gente de verdade faz conexão com o outro, porque a gente está sentindo também medo, está sentindo tristeza, e a hora que a gente entra em contato com o outro, a gente é capaz de olhar para ele e falar: eu sei o que você está passando, eu entendo o que você está sentindo. Então, é a nossa vulnerabilidade que nos aproxima. Então, ela vai frisar muito isso, a capacidade da gente poder entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, que ela vai levar a gente cada vez mais próximo da essência do ser humano, a gente desenvolver a compaixão pela vida do outro, e isso é muito importante. Aí tem uma frase que ela coloca no livro que é muito linda, que é: somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Então, isso fala também um pouco, quem fala também sobre isso é Jung, que fala muito que a gente precisa fazer as pazes com o nosso lado sombra, com aquele lado que a gente acredita que não seja sentimentos tão nobres, tão bacanas. Então, é melhor a gente esconder para que ninguém veja as nossas fragilidades. E aí a autora, Jung, vários autores vão dizer que é exatamente o contrário. A hora que a gente possa estar explorando o nosso lado sombra, a gente vai vislumbrar, então, a nossa humanidade. Isso é bem bacana. Perdão.
Aí encarando o nosso perfeccionismo, ela vai falar um pouco isso também. Então, o perfeccionista, muitos de nós vamos nos identificar, ou mais ou menos, a gente pode ter alguma dessas características que podem dificultar um pouco a gente nas nossas relações pessoais, familiares. Então, ela vai colocar que o perfeccionista, ele tem medo de errar e muitas vezes ele não arrisca por medo do julgamento e de ser depreciado. Então, só quando ele tem absoluta certeza, quando está super correto, é que ele vai se aventurar e aí ele não quer correr nenhum risco. E com medo exatamente do julgamento do outro, ou medo de se sentir menos que o outro. Então tá tudo assim alinhavado uma frase com a outra, né? Medo de não ser apreciado pelo outro, medo de se sentir menosprezado. E o perfeccionista possui uma autocrítica muito severa de si mesmo. Então tem um julgamento muito rigoroso de si mesmo. Então, caminhos para a gente encarar a nossa imperfeição. A gente vai ter que aprender a lidar com o que os outros vão pensar. Isso é uma coisa para todos nós, que a gente sempre está pensando um pouco em agradar o outro, em não fazer feio perante o outro, e não querer causar má impressão em relação ao outro. E todos nós temos essa dificuldade de lidar com o que os outros vão pensar. Então, a gente vai ter que aprender a calibrar um pouco isso melhor. Pegar leve em suas cobranças. Então, eu sempre brinco que para o perfeccionista, quando ele erra ou quando ele acha que fez alguma coisa equivocada, tudo é carregado de muito drama, muita culpa, muito desconforto. Então, a ideia é a gente pegar leve nessas cobranças. Tipo, falar, pisei na bola, foi mal, hoje eu cometi pequenos deslizes, e levar até com um certo humor, e não com uma coisa muito pesada, muito carregada, cheio de cobranças. Porque ao mesmo tempo que a gente faz cobranças internas, a gente também faz cobranças em relação ao outro, cobrando uma perfeição de comportamento, de sentimentos. Aí tem que ser aquele super politicamente correto, né? E aí acaba sendo muito chato esse tipo de comportamento, porque vai afastando as pessoas. Outra ideia de caminho é a gente compreender as nossas falhas e imperfeições aí sem tanto julgamento. Na meditação a gente aprende muito, é muito bacana, a gente aprende muito a acolher todo sentimento que aparecer. No começo a gente acha bem esquisito fazer isso. Como que eu vou acolher o sentimento de raiva, de orgulho, de vaidade, de inveja? E aí a gente aprende que a gente pode acolher todas essas emoções são humanas, a gente não precisa se apegar a elas, mas a gente também não precisa reprimir todo o sentimento, né? Eu sempre falo na aula que não basta a gente reprimir um sentimento para ele desaparecer. Ele vai continuar lá dentro de nós, fazendo uma força, uma pressão, no sentido de que ele quer ser revelado, ele quer ser compreendido. Então, a gente tem uma falsa ideia de que a gente reprimindo as nossas imperfeições, elas vão ficar lá nos porões do nosso inconsciente e não vão nos atrapalhar. Só que isso é um mero engano, né?
Então, outro caminho é a gente ser mais amoroso com a gente mesmo. Então, vocês vejam que está tudo interligado. A gente ser mais paciente, mais tolerante com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, né? Não se identificar demais com pensamentos e sentimentos e nem exagerá-los. Então, eu já coloquei isso também, que nós não somos os nossos pensamentos, nossos pensamentos às vezes não nos representam, a gente não precisa ficar amiguinha desses pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, a gente não precisa ficar nutrindo, dando vitamina, deixando ele gordinho, que a gente pode entender aquele pensamento, assim como ele veio, ele vai, aquele sentimento fica por um tempo, a gente vai compreendendo um pouco melhor e não precisa exagerar, que se eu estou pensando determinadas coisas, vai acontecer aquilo, aquilo vai me prejudicar, a gente fica com um sentimento meio paranoico. Então, não precisa. Isso é um exercício também na meditação a gente faz, que é bem bacana, aquele do pensamento, deixar o pensamento fluir, deixar ele ir e vir, sem se apegar a eles. E aí é um treino mesmo, a gente vai conseguindo devagarinho e melhorando. Não é uma empreitada fácil, mas é possível sim. E outro caminho é a gente aguentar o desconforto dessas emoções difíceis. Aguentar que a gente tem raiva, que a gente tem às vezes inveja, que a gente não sabe lidar com o perdão, que a gente não saiba lidar com a vaidade e que a gente fique com essa emoção por um tempo e a gente poder identificar de onde ela veio, por que ela apareceu. Eu sempre falo na aula que eu acho bem bacana se vocês terem um caderninho para vocês serem as observadoras, observadores dos seus sentimentos, o que mexeu comigo hoje, o que está me incomodando, que situações ou fatos estão se repetindo na minha vida. Então, que vocês possam ser os seus próprios terapeutas ou detetives dos seus sentimentos, das suas emoções. E para finalizar, você é um ser humano em contínua evolução e processo de aprendizagem. E que nós todos estamos juntos nessa busca. Então, não tem ninguém que está super na frente, nem super atrás. Nós todos estamos lutando para vencer essa sensação de perfeição, conviver mais com a nossa vulnerabilidade, compreender essas emoções. Então, que a gente tome isso como uma coisa assim até gostosa, da gente poder se conhecer, poder depois avaliar a nossa evolução, poder olhar para trás e falar, nossa, antes eu tinha tanta mágoa de tal coisa, agora eu já aprendi a lidar melhor com isso, eu percebi tal situação, eu percebi que diante de um gatilho tal, eu sempre me comporto ou agredindo, ou me defendendo, e aí eu aprendi então a reconhecer esses gatilhos. Então a gente pode fazer um caderninho de observação das nossas emoções, dos nossos comportamentos. E isso é um processo para sempre. Começa em qualquer idade. Eu sempre cito na sala de aula que a minha paciente mais antiga no consultório, ela tinha 90 anos. E eu acompanhei ela no processo de psicoterapia por uns 5 meses, quando ela veio depois a falecer. E eu sou testemunha da riqueza e do aprendizado
que uma pessoa de 90 anos, em 5 meses, pôde fazer. E eu sou muito grata por eu ter tido esse presente de conviver com ela e ter aprendido que não tem idade. Se ela tinha 90 anos e estava fazendo a caminhada dela, nós com 50, 60, 70, 80 podemos fazer a nossa caminhada também, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Espero que tenha sido útil esses ensinamentos. E na sala de aula a gente vai poder fazer dinâmica de grupo, fazer outras vivências para a gente assimilar bem esses conceitos. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima vez.